Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do curso de auxiliar de farmácia aqui na Easy Training. Hoje, o nosso tema é a organização da farmácia. Parece um tema bem simples e realmente não é um tema complexo, mas é um tema que é muito importante que vocês conheçam. Para quê? Para que vocês consigam estar um pouco mais habituados no momento de ir a uma drogaria, até para às vezes durante a entrevista, vocês conseguirem demonstrar um certo grau de entendimento de como funcionam as coisas ali naquele ambiente, né? Principalmente para drogarias, mas serve também para farmácias de manipulação. E eu vou explicar um pouco como que a gente organiza os medicamentos, qual a ordem que a gente coloca os medicamentos nas prateleiras, como a gente faz essa organização é importante, né? E é importante para vocês conseguirem se localizar também naquele ambiente ali onde vocês vão estar. Então vamos lá. Vamos começar com uma introdução e eu vou começar explicando para vocês que, em geral, é real. Cada farmácia tem um padrão de organização diferenciado. Mas é muito comum ver padrões muito parecidos em farmácias diferentes. E é por isso que eu vou trazer aqui algumas opções e alguns jeitos para vocês de como as coisas são organizadas, porque vocês vão encontrar algo muito similar a isso que eu vou mostrar, pelo menos, nessa aula. E algo que é importante é vocês saberem que quando eu falar de seções ou seção, é cada parte da farmácia e como a gente divide isso, né? Pode ser que vocês ouçam alguma outra nomenclatura, mas é muito comum essas seções, que é, por exemplo, as seções de medicamentos, seção de antibióticos, seção feminina, seção de shampoos. Então, a gente divide a farmácia em seções, né? Uma nomenclatura que a gente utiliza. E, geralmente, cada seção, ela tem aí um responsável, né? Então, uma pessoa da equipe é responsável por fazer a organização e limpeza daquela seção específica. Bom, aqui a gente tem algumas regras gerais que isso é legislação e realmente precisa ser cumprido por todas as drogarias. Então, o primeiro ponto que eu abordei aqui é que a farmácia deve ser fresca, ventilada e sem umidade. Não podem haver paredes úmidas, né, com aquelas manchas de umidade. Isso a gente tem uma fiscalização bem pesada da Anvisa e também do CRF que orienta para que a gente não deixe essas paredes assim, precisa fazer um tratamento contra a umidade, fazer lixar e repintar todas essas áreas. E o local precisa ser fresco, né? Porque os medicamentos, eles precisam estar num ambiente de temperatura controlada, fresco e sem umidade. O local deve ser próprio para limpeza e para dispensação de medicamentos. Então, a gente precisa de um lugar fácil de limpar. Então, vocês vão perceber que geralmente o piso das drogarias, das farmácias, são pisos simples e fáceis de limpar. Os balcões, a mesma coisa, tudo muito fácil e simples de limpar. Deve conter estantes e estrados para acomodar os produtos e medicamentos. A gente já está acostumado com aquelas gôndolas, né? Dentro das drogarias, onde eles acondicionam produtos. E também atrás do balcão, onde a gente vê todos os medicamentos lá organizadinhos. É bastante comum e é necessário mesmo para acondicionar os medicamentos. E os cuidados, né? A limpeza precisa ser constante, a limpeza precisa ser diária, e às vezes alguma limpeza um pouco mais pesada periodicamente. E também é necessário que haja detetização desse lugar, para evitar insetos e pragas, né? A gente não pode ter insetos, formigas e baratas e ratos no ambiente de uma drogaria. Ela precisa ser sempre muito limpa. Vamos lá para a organização de medicamentos, pessoal. Aqui eu listei alguns tipos e eu vou explicar cada um deles para vocês. Então vamos lá. 1. Classificação por referência, genérico e similar. Como que funciona isso? A gente já aprendeu o que é cada um desses medicamentos, né? O que é referência, o que é genérico e o que é similar. E é comum em algumas drogarias vocês visualizarem essa ordem.
Os medicamentos atrás do balcão, eles são dispostos primeiro o medicamento de referência, que como eu comentei com vocês já, podem também ser chamados de éticos. E eles são acondicionados todos em ordem alfabética. Em seguida, os genéricos e depois os similares. É bastante comum essa organização com essa sequência, né? Os referência em ordem alfabética, depois os genéricos em ordem alfabética e depois os similares em ordem alfabética. Classificação por fabricante. Essa aqui também acontece, é bem comum em redes grandes, vocês vão poder observar isso. E ela fica visualmente muito bonita. De todas as organizações, essa aqui é a que fica mais bonita. Por quê? Cada fabricante tem uma cor específica. Por exemplo, o laboratório Axê, ele tem a cor magenta, né? Que é aquele rosa bem forte. O laboratório EMS tem uma cor azul, azul caneta, azul bic. Talvez um pouco mais claro, né? Um azul bem forte, que é característico da marca EMS. Medley tem, por exemplo, uma cor esverdeada, um verde água. E aí, se a gente organiza por fabricante, a gente vai organizar por laboratório. E esses medicamentos ficam muito bem, assim, fica bonito, né, visualmente, porque fica tudo por cor. E aí fica bem bonito mesmo. Mas não é tão prático, porque você deixa os medicamentos com o mesmo princípio ativo longe um dos outros. Mas algumas drogarias optam por esse modelo. E aí, geralmente, os de referência vão estar separados também, ou podem ser colocados primeiro, né? Os de referência em ordem alfabética e depois os genéricos daquela marca em sequência alfabética também. Tudo de uma marca só. Aí depois tudo da próxima marca. E aí as prateleiras ficam todas organizadinhas por cor. Fica bem bonito, mas eu particularmente não acho tão prático. Mas pessoal, notem que vocês precisam se adequar à organização da drogaria ou da farmácia onde vocês vão estar trabalhando, né? Então não tentem mudar essas coisas, a menos que seja pedido para vocês. Qual é a forma que vocês acham melhor? Mas sempre atentem-se para se adaptar ao modelo da farmácia. Classificação por indicação de uso. Essa aqui é muito comum nos similares, tá? E ela também é uma classificação muito comum nos OTCs. A gente já vai falar dos OTCs mais ali embaixo. Mas como que é isso? Por indicação de uso, por exemplo. Primeiro eu vou colocar todos os medicamentos que são para gripe. E aí eu coloco tudo em ordem alfabética. Depois eu vou colocar todos os medicamentos que são para verminoses. Tudo em ordem alfabética. Depois, todos os medicamentos que são para diabetes. E assim por diante, qualquer outra doença. O problema dessa organização é que precisa de muito conhecimento dos balconistas, tá? Para que eles consigam se achar, porque senão, se você não conhece muito, você fica realmente perdido ali, não vai conseguir achar medicação de jeito nenhum. Você precisa conhecer os medicamentos também. Então, também não é uma classificação muito difundida e também não é tão utilizada. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma classificação muito utilizada no OTC, por quê? Quando o paciente vem, por exemplo, procurando um remédio para gripe, ele quer ver todas as opções que ele tem. Então, nesse caso, funciona muito bem, porque ele consegue olhar para a prateleira e você fala, olha, aqui estão todos os medicamentos para gripe, e aí ele vai ver todos os medicamentos disponíveis para gripe, porque o paciente, né, a pessoa, o cliente que vem para a drogaria, muitas vezes ele não sabe o que ele quer. Ele só quer um medicamento para isso ou para aquilo. E assim a gente consegue facilitar a visualização e o entendimento dos pacientes também. E aí, por último, por princípio ativo, né? Essa aqui ela é bastante comum também. E é o que acontece quando a gente coloca por ordem alfabética, né? Os genéricos, por exemplo, quando a gente coloca por ordem alfabética, eles acabam ficando por princípio ativo. Mas existe uma classificação geral por princípio ativo. E aí, como é que isso funciona? Geralmente, a gente vai colocar todos os éticos e similares
em ordem alfabética, com o mesmo princípio ativo, e em seguida os genéricos. Então, vamos supor que eu tenha 5 medicamentos nimesulida na farmácia. Eu tenho o Nisulid, que é o referência. Eu tenho o Cimelid, que é o genérico, ou o similar, perdão. E eu tenho 3 marcas de genérico. O que eu faço? Eu vou colocar o Cimelid, o Nisulid e em seguida os genéricos. Ou eu posso colocar primeiro referência, né? Depois o similar e depois os genéricos. Também é uma opção viável. É uma forma fácil, mas é importante também que o atendente tenha algum conhecimento para conseguir achar esses medicamentos. A classificação por ordem alfabética, eu deixei ela separada porque ela faz parte de todas as classificações, né? Ela é uma subclassificação. Então, primeiro a gente escolhe que tipo de classificação a gente vai ter, se é de referência genérico similar, fabricante, indicação, princípio ativo. E aí depois é óbvio que a gente vai colocar tudo em ordem alfabética dentro dessa classificação que a gente já escolheu. Dispor os medicamentos de acordo com a validade também é uma ordem, praticamente, quando a gente está organizando os medicamentos. Ou seja, eu preciso colocar aquele que tem a validade mais curta na frente. Eu não posso deixar ele mais para trás. Preciso vender ele antes. Então, quem está com a validade mais próxima do vencimento vai ficar na frente para ser vendido antes. E os outros com a validade mais longa vão ficando atrás e sendo vendidos depois. Isso também é uma regra, porque geralmente a gente não tem uma caixinha de cada modelo, né? Tem mais. Então a gente precisa sempre ficar avaliando e verificando a validade. Os medicamentos OTC, eles geralmente são dispostos por indicação de uso, como eu comentei com vocês. Porque é realmente muito mais fácil para o paciente se achar quando ele tem uma indicação. Vou mostrar uma imagem para vocês que exemplifica bem. E os medicamentos de venda controlada, eles devem ser mantidos num armário separado, né? A gente já sabe disso. Geralmente a gente coloca eles também por ordem alfabética e por princípio ativo. E os antibióticos também, eles também ficam em prateleiras diferenciadas, geralmente em ordem alfabética, seguindo a mesma classificação escolhida para o restante da loja. Olha só, pessoal, como a organização é importante. Olha a diferença dessas duas prateleiras. Olha aqui, vamos acompanhar comigo. Não que esteja desorganizado, não está, né? Mas não ficou muito mais bem organizadinho assim? Cada um com a sua caixinha, cada um com o seu espaço. Isso aqui é muito comum em hospital, tá? A gente vê esse tipo de organização em hospital. Por quê? Porque os medicamentos são abertos, né? E a gente precisa anotar quando os medicamentos são abertos, o estoque de hospital precisa também estar bem organizado. Tudo isso, essas classificações também servem para o hospital, tá, pessoal? Nessa foto, não dá para ver exatamente, mas se vocês prestarem atenção, aqui está tudo distribuído por princípio ativo. Então, ó, por exemplo, aqui em cima a gente tem um similar, o Ipranel. Logo em seguida a gente tem um genérico de uma marca, um genérico de outra marca, um genérico de uma marca seguinte, aqui já é outro medicamento, né? E por ordem alfabética, ó, tá tudo sequência alfabética aqui. Aqui, ó, que dá para ver um pouco melhor, metformina genérica da Medley, genérica de outra marca. Aqui tem uma similar de outra marca. Aqui tem provavelmente uma outra dosagem de metformina da Medley, outra dosagem de... Aqui já é outro medicamento, se eu não me engano, que eu não consigo ler mais. Mas vocês veem que eles estão por princípio ativo, tá vendo? Misturado, ó, genérico, similar, genérico. E aqui, pessoal, é uma parte de OTC, ó, é uma seção de OTC.
Olha só como eles organizados por indicação fica muito mais fácil. Tá até bem descrito aqui, ó. Primeiros socorros, tudo para primeiros socorros vai estar aqui. Dor e febre, tudo para dor e febre vai estar aqui. Gripe e resfriados, tudo para gripe e resfriado vai estar nessa sequência. Então, o paciente ele consegue se autoatender muito mais fácil, com muito mais rapidez. Pessoal, a gente continua então no próximo slide, no próximo vídeo. Continuem acompanhando para visualizar essa aula completa.